Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre As Intermitências da Morte, do José Saramago, o meu primeiro Saramago, e eu já aviso que eu comecei muito bem, né? Esse livro aqui, ele foi publicado em 2005, portanto é o que a gente pode chamar de um clássico moderno, né? E ele foi a terceira leitura lá do Clube MSL, então quem é do clube tá recebendo essa resenha aqui antecipada. E ele foi também o meu livro de junho do Desafio MSL, que o livro de junho seria um autor cultuado que você nunca leu, né? Eu nunca tinha lido Saramago. Gostei muito e já vou falar minhas considerações sobre esse livro aqui para vocês, mas antes uma breve sinopse sem spoiler, tá, gente? Esse livro aqui, ele vai tratar de um acontecimento, não é um livro que vai acompanhar personagens exatamente, né? O que acontece aqui é que num determinado país aí, que não é nomeado aqui, no primeiro dia do ano, as pessoas param de morrer, né? A primeira frase do livro é até no dia seguinte ninguém morreu. E aí nós vamos acompanhando as consequências dessa ausência da morte, né? Dessa suposta vida eterna que as pessoas vão ter a partir de agora. Porque as pessoas param de morrer, mas as pessoas não param de adoecer, as pessoas não param de sofrer acidente e ficar ali à beira da morte, só que elas meio que agora estão condenadas a um sofrimento eterno. E aí vão surgir vários problemas, né, com relação a isso. Não só os problemas ali burocráticos mesmo do país, os problemas de hospitais lotados e não tem muito o que ser feito, porque, né, a pessoa não morre, mas também ela tem pessoas que estão num estado ali que não tem o que fazer, né? Tem o lance das pessoas ficarem condenadas mesmo a sofrer eternamente e como que os familiares, como que a sociedade vai lidar com isso. Tem a questão da igreja, da forma que a igreja enxerga a morte e da forma que a igreja vai lidar com essa nova realidade, né? Então vão ter várias discussões aqui que vão ser trazidas a partir do ponto de vista do José Saramago, né? Mas que nós, né, todos como leitores, somos livres para interpretar uma obra da forma que a gente quiser, né? E aí a gente vai, de fato, fazer várias reflexões. É um livro que me deixou confusa no sentido de algumas discussões aqui. É uma coisa que eu até conversei com o pessoal lá do clube. A gente tem discussões aqui que são coisas do dia a dia que a gente deveria prestar mais atenção, mas a gente não para pensar nessas coisas. Então, por exemplo, né, discussões como a eutanásia. Tá sempre aí, né, esse assunto e tal, mas a gente não para pensar exatamente o que a gente pensa sobre isso, né, qual que é a nossa opinião. E esse livro aqui, isso é um dos assuntos que faz a gente, de fato, pensar fortemente sobre isso. E tem várias coisas aqui que eu percebi que eu não consigo chegar numa conclusão, eu não consigo, assim, saber o que eu acho certo, o que eu faria no lugar das pessoas, sabe? Eu achei muito legal conhecer esse meu lado, assim, de questões que eu não consigo ainda resolver dentro de mim. Então, é muito legal quando o livro consegue, né, mostrar alguma coisa da gente mesmo pra gente, algum ponto que a gente precisa trabalhar melhor na gente. E esse livro aqui, ele conseguiu fazer isso, então só por isso já valeria a leitura. Mas além disso, é um livro muito bem escrito. Tem aquela escrita do Saramago, que é aquele tipo de escrita, assim, que não tem muita pontuação, né? Letras maiúsculas no meio da frase. Então é um livro que, assim, aquele blocão de texto, olha só. Ele traz, assim, aqueles blocões de texto mesmo. Quando eu comecei, eu pensei que seria mais cansativo do que foi. Na realidade, eu demorei pouco para entrar no ritmo aqui do Saramago. Eu achei que eu não ia conseguir separar muito bem o que era fala do que era narrativa, porque é tudo misturado, né? Mas não, eu li o primeiro capítulo e depois já fluiu naturalmente, já ficou tudo muito claro para mim. Não tive dificuldade nenhuma de ler Saramago. Então eu acho que às vezes a gente cria monstros, né, na nossa cabeça. Não, Saramago é muito difícil, aquele jeito dele de escrever, eu não vou entender, vai dar muito trabalho. E não, eu peguei o ritmo aqui rapidinho e depois eu nem percebia mais que a escrita dele era diferente, né, da convencional,
né? Então foi um livro que me surpreendeu de diversas formas. Eu disparei a falar agora, né? Eu até falei que num vídeo que eu fiz aí de livros que me deixaram confusa com relação ao que eu senti sobre eles. E esse daqui tava na lista, porque durante a leitura eu ia tendo sentimentos conflitantes, né? Às vezes estava gostando, às vezes achava que não. Mas depois da leitura eu fiquei um tempo assim precisando mastigar esse livro, sabe? Para compreender tudo dele. E no final das contas eu cheguei à conclusão de que sim, eu gostei muito. É um livro que cresceu para mim depois da leitura. Depois que eu finalizei e que eu comecei a pensar sobre ele, que eu comecei a estudar sobre ele para fazer o conteúdo do clube, aí de fato esse livro aqui cresceu para mim e eu agora tô considerando assim uma excelente leitura, uma das melhores leituras do ano até agora. Eu quero fazer duas breves considerações aqui com vocês sobre essa narrativa, né? Que eu acho que vai ajudar vocês a enxergar melhor esse livro aqui, se você ainda não leu, né? E te esclarecer algumas coisas se você já leu. A primeira coisa é que eu acho importante, assim, eu acho que vai somar na sua leitura, você não precisa exatamente disso para entender o livro, mas eu acho que vai somar muito, vai fazer muito bem na sua leitura se você fizer um apanhado da história da morte ao longo dos tempos, né? Como que a morte foi vista ao longo dos tempos. Porque aqui, né, a gente tem como foco a morte, né? E é outra coisa que eu vou falar sobre essa questão da morte daqui a pouco. Mas, primeira coisa, então, se você puder fazer um apanhado, de fato, da história da morte, né? Porque algumas críticas do Saramago aqui, elas vão pegar coisas, assim, da história, de como a morte era tratada em outras épocas. Então, eu acho importante você fazer esse apanhado aí, se você puder. E aí, a outra consideração que eu quero fazer com relação à morte em si, né, é a personagem morte. Porque, como eu falei, não é um livro que vai acompanhar uma história de uma pessoa exatamente, né? É um livro que trata de acontecimentos gerais, né? A morte para de matar e aí a gente vai ver o que aconteceu de uma forma geral naquele lugar. A gente acompanha pequenas historinhas que ele vai contando ao longo da narrativa aqui, né? Mas existe uma personagem que é a morte, né? E a forma como Saramago constrói a morte aqui é muito interessante, porque ela tem, assim, 3 fases durante o romance, né? Ela tem uma primeira fase que ela é um acontecimento, né? O acontecimento morte. Na segunda e na terceira fases, ela já é, de fato, uma personagem. E aí, a gente vai acompanhando as transformações dessa personagem morte, né? E como que eu vou falar isso sem dar um spoiler, assim? E como que ela vai se aproximando cada vez mais da humanidade, né? Então, é interessante você perceber todas essas transformações, essa construção, a questão dos sentimentos que a morte sente aqui também, preste atenção nisso, que isso vai ser muito importante para a construção dessa personagem. Ele até fala aqui no texto, né, que a morte com letra minúscula, ela assina com letra minúscula. Ou seja, ele está tratando aqui da morte comum, do dia a dia, da morte que atinge a todo mundo. Então, a ideia aqui nesse livro é colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Pegando a morte, que é uma coisa que todo mundo vai acontecer com todo mundo, não tem distinção de classe, de raça, de nada, né? E aí ele pega essa personagem e vai construir a sua história toda em torno dela. E é uma personagem muito interessante, gente. Eu queria poder falar mais abertamente aqui, mas eu não vou ficar dando spoiler, porque eu acho legal vocês lerem e tirarem as suas próprias conclusões, né, dessa história. Mas enfim, é um livro, como eu falei, muito cheio de críticas, que você pode concordar ou pode discordar, mas é importante. Às vezes a gente fala assim, não vou ler tal autor porque eu não concordo com o ponto de vista dele sobre as coisas, né? Às vezes política, né? O autor pensa politicamente diferente de mim, eu nem vou ler. Mas eu acho isso uma besteira, porque você precisa ter acesso a outros pontos de vista, até mesmo para formar o seu ponto de vista. Porque se você só conhece um lado de qualquer coisa, você vai formar um ponto de vista viciado, um ponto de vista que você só conhece uma parte daquela história ali. Então, eu acho legal a gente ter acesso a todos os pontos de vista, né? A todas as opiniões,
E aí você vê com quem que você concorda mais, com qual ideia você concorda mais, né? Você é livre para interpretar uma obra do jeito que você quiser. Então tem muita coisa, muita crítica aqui no Saramago que eu nem concordei, por exemplo, a questão da crítica que ele faz às igrejas, né, da religião usar a morte para prender os fiéis aqui de alguma forma. Eu não concordo muito com a forma que ele expõe aqui as questões, mas é uma ideia do Saramago, né? O Saramago era ateu, né? Vocês devem saber disso. Então, ele tinha uma ideia muito pré-estabelecida com relação às religiões e era um direito dele ter as opiniões dele. É legal conhecer a opinião de outra pessoa que pensa diferente da gente, né? Pra gente sopesar as coisas e chegar numa conclusão. Afinal de contas, essa é a função da literatura. Fazer a gente pensar, né? Se for para ficar só lendo coisa que a gente concorda, né? E demonizando as coisas que a gente discorda, para que a literatura, né? A literatura é para expandir a nossa mente e não para a gente ficar intolerante aqui só no nosso mundinho. Então, enfim, eu gostei muito de As Intermitências da Morte, é um livro que eu indico para vocês, não é tão difícil quanto as pessoas falam, pode ficar tranquilo. No inicinho você pode estranhar a escrita, mas você vai pegar o ritmo rapidamente. O pessoal lá do clube também teve essa mesma impressão que eu, que demorou um pouquinho, na hora que pegou o ritmo, aí foi de uma vez só. Então, eu acho que é um livro que o Saramago, ele escreve de uma forma que faz você pegar o ritmo. Eu não sei explicar, mas é coisa de autor bom, né? Ele faz você compreender muito bem o que está escrito aqui, mesmo escrito do jeito que ele escreve, né? Que é um jeito diferente. Então, eu super indico As Intermitências da Morte aqui para vocês. Deem uma chance. Agora eu quero dar chance para outros Saramagos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram Intermitências ou qualquer outro romance do Saramago, me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.